Olha só a mensagem que eu recebi aqui, ó. Faz uma semana que eu não consigo sair do mesmo peso. Eu engordo ou emagreço gramas e não saio do lugar. Que agonia! Eu tenho 1,64 de altura e atualmente eu peso 103,7. Eu como 1.200 calorias diárias de legumes, frutas e ovos. Nesse vídeo eu vou ajudar esse nosso amigo a sair dessa cilada. E se você se encontra numa situação parecida, esse vídeo também é para você. E se esse tipo de assunto te interessa, já deixa seu voto de confiança para mim, me dá um like aí que eu vou rodar a vinheta e a gente já começa esse papo. Bem-vindo de volta aqui ao meu canal, eu sou o Rodrigo Polesso, pesquisador em ciência nutricional desde 2009 e também autor best-seller. Eu já ajudei quase 100 mil pessoas a emagrecerem de vez com os meus programas e agora estou aqui semanalmente ajudando você a emagrecer de vez de forma natural, jogando junto com o seu corpo, sem perder os cabelos pelo caminho, tudo baseado em ciência e, por favor, sem balelas. E pessoal, vou falar. O sistema atual, a forma tradicional de se ver nutrição, de se ver emagrecimento, de se ver alimentação, foi feita para deixar você atolado em frustração num ciclo de ganho e perde peso eterno. O sistema parece que foi feito para manter você com problema, manter você acima do peso e com dificuldade para emagrecer. É isso que eu acho que está acontecendo. Falei, é isso mesmo, honestidade transparente aqui para você. E não é isso que eu quero para você. A respeito da mensagem que eu recebi do Newt aqui agora, que ele falou que já está comendo 1.200 calorias, basicamente só de folha e ovo, e o peso não se mexe na balança. Você já percebeu o erro ali na mensagem dele, ou o erro que ele pode estar cometendo aí? Você já percebeu antes de eu falar? Me conta os comentários aqui se você já percebeu de cara qual que é o erro, que eu gosto de saber quem que tá esperto aqui em tudo. Agora, imagine se eu não tivesse visto a mensagem do Newt ali, Newton, o nome dele, não sei, e se ele seguisse em frente, né? Imagina o que ia acontecer com ele. Vamos imaginar, ele vai seguir em frustração, ele vai seguir sem entender o que tá fazendo, ele vai seguir tentando forçar a barra ainda mais, né? Talvez comendo ainda menos coisas, ou ainda assim cortando mais calorias, ou fazendo jejum prolongado, ou começando a se exercitar um monte em cima desse estresse todo que ele já tem. Ele vai entrar num ciclo de frustração, ele vai ganhar peso com certeza, e depois vai perder peso, porque ele vai decidir fazer alguma coisa drástica, e depois ele não vai aguentar seguir isso para a vida inteira, então ele vai ganhar peso novamente, até chegar ao ponto que ele vai decidir, chega, 2028 eu vou perder peso esse ano, e ele tenta fazer uma dieta restritiva, ele perde um pouco de peso, só para depois parar de novo e subir de novo, ou seja, tá entendendo, é uma vida inteira num ciclo vicioso do ioiô, ganhando e perdendo peso e nunca resolvendo este problema. E a solução para este problema é basicamente você inverter o paradigma e começar a ver emagrecimento de uma forma completamente diferente. Veja, 99% das pessoas, em termos de emagrecimento, foca no que eu chamo do paradigma quantitativo do emagrecimento. Eles focam basicamente 100% dos esforços em duas coisas. A primeira dela é tentar comer menos. E a segunda é tentar queimar mais através de exercícios físicos. Fazendo isso, você está jogando contra o seu corpo. O seu corpo começa a queimar cada vez menos energia, cada vez se torna mais eficiente, cada vez queimando menos calorias, não importa o quão pouco você coma. E não só isso, seu corpo também começa a proteger ainda mais seu estoque de gordura, se tornando ainda mais difícil a queima dela. E você vai ver seu peso estagnar, você vai ver essa qualidade de vida diminuindo, sono piorando e um monte de coisa que você já deve saber. E assim como o Newt, coitado, se ele não tivesse chegado aqui no meu canal, estaria entrando num ciclo infinito de ganho e perda de peso. Então a solução definitiva para isso é sair desse paradigma quantitativo, tá? E entrar no paradigma qualitativo do emagrecimento, onde a gente começa a jogar junto com o nosso corpo e não mais contra ele. Então se você estagnou, tá comendo pouco, tá tentando queimar bastante exercício, caramba, e não vê aquela balança se movimentar, você não vê aquela balança, você sobe na balança, a balança nem mexe o ponteiro, sabe? Pois é, a solução não é cortar mais, não é se exercitar mais, não é jogar ainda mais forte contra o corpo. Então põe uma coisa na cabeça, não é você que come demais, é o seu corpo que produz energia de menos. A solução não está em cortar a energia que você ingere, mas sim em aumentar a energia que o seu corpo produz, tá? Vou repetir, isso é importante. A solução não está em cortar a quantidade de energia que você ingere,
está em aumentar a quantidade de energia que o seu corpo produz. Eu falei num dos vídeos passados aqui no meu canal que a taxa metabólica da população no geral nas últimas décadas vem decaindo, ok? Então, basicamente, veja esse exemplo. Você preferiria manter o seu peso ideal comendo 1.200 calorias por dia ou talvez manter o seu peso ideal comendo 2.500 calorias por dia? Qual que você prefere? Obviamente que você gostaria de manter o seu peso ideal comendo mais, certo? Porque isso te dá muito mais qualidade de vida, muito mais liberdade para você comer o que você precisa, muito mais energia para o seu corpo, disposição, etc. E também margem para você fazer qualquer mudança para perder peso se você quiser no futuro. Então é ideal que você consiga manter o seu peso comendo mais, que é o oposto do que está acontecendo aqui com o nosso amigo Newt, que está comendo pouquíssimo e ainda assim não vê resultados na balança. E a única forma de fazer isso é estabelecendo um novo patamar metabólico para você. E você não faz isso comendo menos, você faz isso comendo mais e melhor. Eu já vou te dar os primeiros passos de como começar a fazer isso, então aguenta as pontas. Aliás, esse assunto me lembra até de um cliente recente do meu programa de coaching de emagrecimento, que eu vou chamar aqui, vamos chamar ali de Paulo. E a história do Paulo foi basicamente o seguinte: ele deu um tapa no botão de gostei aqui desse vídeo primeiro. Se você está gostando desse assunto, me dá um voto de confiança, dá um gostei para mim, dá um like para mim. E se você não segue esse canal ainda, tem muita coisa boa pra vir pra frente aí. E o que eu falo aqui você não vê em outro lugar. Então siga esse canal, acompanhe pelo bem do seu corpo, da sua saúde e da sua mente também, ok? Então siga esse canal se você não segue e liga o sininho também pra não perder nada. Se você gosta de mídias sociais, eu tô lá em todo lugar, no Instagram, por exemplo, é só seguir Rodrigo Polesso, maravilha? Olha o que o Paulo mandou, essa mensagem que ele mandou no WhatsApp aqui da nutricionista desse programa de coaching, né? Que, aliás, você tem contato direto com a nutricionista durante todo o processo, nutricionista expert, tá? Mas, basicamente, ele mandou o seguinte, ela falou o seguinte pra mim, né? O Paulo falou assim ontem, eu não consigo entender como é possível emagrecer com tanta comida. Basicamente isso que ele escreveu pra gente. Eu não tava entendendo, porque ele vem do histórico de low carb, de jejum intermitente, e não estava entendendo como é que ele ia emagrecer nesse programa comendo tanta comida, comendo tão bem. O que aconteceu foi que depois de um tempo, o que aconteceu? O Paulo enviou mais mensagens pra gente pedindo como é que ele podia fazer para parar de perder peso, porque ele já tinha atingido o peso ideal dele. Pois é verdade. Ele emagreceu muito mais do que ele estava imaginando, né, chegando no seu melhor peso e comendo bem mais, só que correto, de forma estratégica, do que ele vinha comendo antes, né? Então ele duvidou no começo até ver os resultados nele mesmo. E claro, o corpo vai parar de emagrecer quando ele julgar que atingiu a sua melhor forma, o seu peso ideal. Então isso acontece, pessoal. A qualidade que você come é muito mais importante do que a quantidade. Eu sempre falo isso aqui. Aliás, se você tem interesse no acompanhamento assim individual com o programa de coaching, tem link na descrição para você dar uma olhada, um link de ajuda, é só olhar lá depois, tá? Então se você entendeu tudo isso que eu falei aqui, se você quer parar de jogar contra o corpo e começar a jogar junto com o seu corpo, se você quer parar de forçar a comer menos, exercitar mais e começar a estimular, a turbinar a produção de energia dentro do seu próprio corpo, ele dá mais vazão de energia e você conseguir emagrecer e também manter seu peso comendo muito mais, tá? Tem 3 passos que você pode seguir para começar nesses trilhos, para começar no trilho correto das coisas. A primeira coisa é você entender absolutamente que 500 calorias de um alimento podem ter impacto muito diferente no seu metabolismo do que as mesmas 500 calorias, só que de outro alimento, ok? As calorias não são todas iguais, como muita gente fala por aí, ok? A qualidade do que você come é muito mais importante do que a quantidade. Aliás, a qualidade do que você come, o que você come, tem o poder de controlar automaticamente a quantidade do que você come. Então, o que você come pode controlar automaticamente o quanto você come. Isso é emagrecer de forma inteligente, ok? Então entenda isso, as calorias não são todas iguais. A mesma quantidade calórica de alimentos diferentes pode fazer toda a diferença no seu metabolismo. Pode estimular mais ganho de gordura ou pode estimular mais a perda de gordura, pode turbinar a taxa metabólica ao invés, ok? O segundo passo aqui é você entender bem, de forma clara, a diferença entre o que são alimentos de verdade e o que são substâncias comestíveis. E é a diferença, como eu sempre falo, entre a fazenda do Éden, né, onde tudo nasce, todos os animais, peixes, frutas, tubérculos, raízes, etc. A fazenda do Éden, né, a mãe natureza, é a diferença entre os alimentos de verdade nesse contexto e a fábrica do Éder, né? Então a fazenda do Éden e a fábrica do Éder, onde saem todas as gororobas, todas as substâncias comestíveis, todos os refinados, processados, gororobas, industriais, etc, ok? Então, por exemplo, se a gente for pensar, uma fatia de queijo, né, é a fazenda do Éden. Isso a gente já vem fazendo o queijo
há muitas gerações, certo? Ao passo que uma barrinha de cereal, por exemplo, vem da fábrica do Éder, ao invés, certo? Não é uma coisa criada pela natureza, é uma coisa criada pela indústria. Então tem uma diferença muito grande, apesar de todo mundo dizer a barrinha é muito saudável, vem com rótulos e coisas bonitinhas, né? Um monte de promessa lá. Isso aqui é promessa da indústria, o outro é uma promessa da natureza. É a diferença, eu confio mais na natureza, né? Por exemplo, outra coisa também, se você for comer um pudim de vó, por exemplo, sabe aquele pudim de vó tradicional com ovos, né? Com leite, isso é uma coisa da fazenda do Éden, né? Porque são poucos ingredientes de verdade que a gente combina e se torna esse pudim maravilhoso, sobremesa aí tradicional, incrível. Isso é bem diferente, o impacto disso, apesar de ser uma coisa calórica, o impacto disso é bem diferente no seu corpo do que, por exemplo, um bolinho de caneca de farinha de amêndoas adoçado com xilitol e o caramba 4, ok? Por mais que seja low carb, cetogênico e verde e não sei o que, e vegano e o caramba 4, isso é uma gororoba, tá? É uma substância comestível feito mais pela indústria, uma coisa que não existe diretamente fácil na natureza. Então veja a diferença entre as duas coisas, ok? E um outro exemplo, um bife. O bife também, fazenda do Éden. O que é uma coxinha, por exemplo? A coxinha frita em óleo vegetal lá, uma coisa da fábrica do Éden, na verdade. Uma coisa é a fazenda do Éden alimentar saúde, alimentar boa forma, e a fábrica do Éden, infelizmente, muitas vezes alimenta doença e ganho de peso. É importante você saber a diferença. Se você quer saber um pouco mais dos grupos de alimentos que fazem parte da fazenda do Éden, eu te recomendo você ver depois desse vídeo. Eu vou deixar na descrição aqui o link para um vídeo onde eu falo da nova alimentação forte, que é baseada inteiramente aqui na fazenda do Éden de forma correta. Então veja a descrição aqui depois. E o terceiro passo, então, entendendo isso, a partir de agora, ao invés de você focar suas energias em controle de quantidade, em se controlar o quanto você está comendo, a partir de agora comece a ser mais seletivo a respeito do que você come, das escolhas que você faz, muito mais do que a quantidade do que você ingere de cada uma, combinado? E lembre-se que a sua missão agora, para desatolar o seu metabolismo, atingir seu peso ideal e manter isso de forma liberta, né, libertadora, é você estabelecer um novo patamar metabólico para o seu corpo. E você não faz isso comendo menos, você faz isso comendo... Exatamente, comendo mais e melhor. E aqui tá uma tarefa pra você, um exercício pra você agora. A próxima vez, hoje, agora, depois do vídeo, que você vai dar uma mordida em alguma coisa, seja se for o teu lanche, o teu almoço, o teu jantar, o que for, a próxima coisa que você morder, eu quero que você pense exatamente no que eu falei. Aquilo que você tá mordendo vem da fazenda do Éden ou vem da fábrica do Éder? Porque a cada mordida você está fazendo uma escolha de alimentar saúde ou alimentar doença. Pense nisso. Esse superpoder de distinguir as duas coisas, esses dois contextos, vai te servir a vida inteira. Então me prometa que você vai fazer essa tarefa, esse exercício que é pro teu bem, ok? É pro teu bem. Então faça e me diga aqui nos comentários. Vou fazer sim, Rodrigo, vou fazer. Que eu gosto de quem segue as tarefas aqui. Quem tem a ganhar é só você, ok? Então é por isso que eu insisto nisso. E quem faz esse tipo de coisa, quem entende esse tipo de coisa, quem segue todo o vídeo aqui do meu canal, vê coisas estranhas acontecendo no espelho. Quem não me deixa mentir, olha que caso sensacional, que mensagem bacana que eu recebi da Michelle Masson. Ela escreveu: mais um ano e eu quero te dizer que eu sou muito grata por ter conhecido você. Obrigado. Muito obrigada. Seu programa mudou a minha vida. 3 anos se passaram e eu fico cada vez melhor, mais saudável, mais disposta e muito mais feliz. Comer para viver e não viver para comer. Se alimentar de alimentos fortes, alimentos de verdade e saborosos e ainda manter a saúde em dia. Para mim não tem preço. Muita gratidão por sua vida. Obrigado demais pela energia positiva. Ela perdeu aqui 30 quilos de forma correta. Então, parabéns pra você, Michelle. Pessoal, é só usando mais a cabeça e menos a calculadora, entendendo o corpo, jogando junto com ele. É muito mais fácil do que você imagina emagrecer de forma correta e permanente. Se você precisa de ajuda passo a passo, seja para você seguir sozinho, seja para você ter um acompanhamento individual durante todo o processo, você pode ver aqui na descrição agora um link de ajuda, onde você pode descobrir qual a melhor solução para você. Eu vou ter o maior prazer em te ajudar a chegar lá também, assim como eu fiz com a Michelle, ok? Então eu espero que tenha sido útil para você esse vídeo agora e a gente se fala no próximo. Até lá então, um forte abraço, se cuida e até mais.